Special news bulletin direct via satellite from our on-the-spot passport. Já há uma ficha sobre você, Lula. Sobre você também, Policarpo, é claro, desde os tempos do rádio. O dedo apontado em nossa direção é de um Araponga, um agente secreto do governo. É a noite de sábado, 16 de maio de 1992. Eu e meu colega de Veja, Policarpo Júnior, estamos com 2 espécimes dessa fauna numa pizzaria conhecida de Brasília, a Casebre 13. O pássaro virou sinônimo de espião desde a novela da Globo do ano passado, uma paródia dos filmes de espionagem. Tarcísio Meira fazia um policial federal de codinome Araponga, que lutava para reativar o Serviço Nacional de Informações da ditadura militar. Agora não tem paródia nenhuma. O SNI está bem aqui, diante de nós, negativo e operante. Você acha mesmo de verdade que o Collor acabou com o SNI só porque disse que ia acabar? Os políticos acham que é possível quebrar a comunidade de informações da noite para o dia só porque resolveram criar uma Secretaria de Assuntos Estratégicos? Há uma estrutura de informações funcionando. Coleta dados, grava gente, analisa desdobramentos dos assuntos do mesmo jeito que fazia antes. A diferença da época dos generais é só uma. Agora essa estrutura não serve apenas ao presidente, o homem na cadeira. Pode até servir se ele se comportar com a gente e com o país. Mas pode servir contra ele. Essa é a diferença. Esse é o outro Araponga, me dando uma lição. Vim conhecer a dupla a convite de Policarpo, que cultiva fontes no submundo do Distrito Federal desde que trabalhava num programa de crimes do rádio. Eu admiro a paciência dele com essa gente, que detesto. Os 2 aqui são simples, quase toscos, mas estão longe de ser humildes. Eles têm o biotipo militar. São morenos claros, altos, magros, boa forma física. Estão armados. Vejo isso no volume em suas cinturas. O do dedo quer me demonstrar que sabe mais do que está falando. Eu pergunto se ele tem algo a me dizer. Tenho não, mas continuem tentando a entrevista com Pedro. Se vocês mexerem mais, vão encontrar o pilar desse muro. Aí vocês derrubam o cara. Fico pasmo em ver que monitoram todos os meus passos e sabem tudo do governo. Eu entendo o recado por trás do conselho. O presidente Fernando Collor não tem controle sobre os militares do seu palácio. Dependendo de qual for a alternativa, eles vão trabalhar para derrubá-lo. Se for melhor mantê-lo, a comunidade de informações entrará em ação para calar a imprensa e cessar o processo. Arapongas sobrevivem no subsolo do Planalto. Enxergam tudo, escutam tudo e gravam. Trapaça! A saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto e Gabriel Prioli, com produção Tímpano. Apresentando a Guerra dos Collor. 3º episódio. A gravação.
Sábado, 16 de maio de 1992. Veja circula com a capa bombástica. Tem foto de PC Farias, referência ao imposto de renda dele e uma frase acusatória: o choque entre a riqueza aparente e os ganhos declarados. Quase 1/5 das páginas da revista é dedicado ao assunto. A crise política sobe de tom em Brasília. Não se fala de outra coisa na cidade. A brava concorrência continua em modo prudente. Os telejornais do Sábado e o Fantástico não dão nada. Os jornais dominicais citam a Veja e publicam desmentidos de PC Farias e de porta-vozes informais do governo. O Palácio do Planalto não se manifesta. A estratégia é isolar a revista mais uma vez e deixar claro que a crise é privada, não do governo. Mas os bastidores fervem. Segunda-feira, 10 da manhã. A reunião de pauta semanal da sucursal de Veja em Brasília está começando. Somos 18 jornalistas e fotógrafos numa sala fechada, sem janelas, em torno de um mesão. Eduardo Oineg está à cabeceira. Abre falando da reportagem de capa, que ele mesmo escreveu. Golaço nosso! Belo trabalho do Kaique Nani. Conseguiu a declaração de PC das mãos do deputado Zé Disseu. Mentira, evidentemente. Kaique nem conhece Disseu. O chefe está cuidando de sacramentar a versão publicada. Ou fazemos que ela seja verdadeira, ou ficamos expostos a processos judiciais pesados. Foi um golaço, mas seguimos sós nessa cobertura. Os jornais de ontem até registraram o nosso furo. Hoje falam em movimentações da oposição para criar uma CPI. Mas não entraram com tudo e o governo tem maioria sólida no Congresso. Oineg resume bem o drama. 2 semanas de cobertura, 2 furos de Veja e a grande imprensa nacional ainda não mergulhou para valer no caso PC Farias. Se ela não entrar, não vai ter CPI. Veja é que terá problemas com o governo. Periga mesmo o nosso trabalho não dar em nada. A aposta de Expedito Filho na semana passada dobrou de valor. Meu rival se diverte. Ele me olha do outro lado do mesão e sorri. Oineg distribui as tarefas da semana. Manda Leonel Rocha colar no Palácio do Planalto e ver com o PT como anda a coleta de assinaturas para a CPI. Silvânia Dal Bosco deve ouvir Hélio Nakanishi, cabeleireiro das emergentes da capital, e também a manicure dele. Os dois atendem a primeira-dama, Rosane Collor. A missão é investigar o lar presidencial. Como está o humor por lá e quais são as fofocas? Já eu devo seguir atrás de Pedro, é claro. Os outros, atenção, fiquem ligados. Ouvir muito, falar pouco. Precisamos de histórias novas. Se Pedro Collor não gravar a entrevista, o que vamos ter é 1, 2, 3 semanas de boas histórias e mais nada. O governo fica e a gente se fode. Perdemos todas as fontes. Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, eu não sei. Eles têm maioria segura. Estão trabalhando duro para evitar que assinem o pedido da CPI. Sim, na Câmara e no Senado. Lulinha, a Polícia Federal é deles, é governo. Não vai entrar nisso. Você acha que teria investigação isenta deles?
José Dirceu estava apreensivo ao telefone ontem à tarde. Ele foi a primeira pessoa a quem liguei para sentir como a nossa matéria repercutia. Nossa mesmo, porque ele foi essencial nela. Assumiu com coragem a quebra do sigilo fiscal de PC. Mas agora estava temeroso. Não sei no que vai dar, Lula. Pode ser que dê em nada mesmo. Por que vocês não deram a entrevista do Pedro Collor? Sei. Que merda. Ok. Tô com medo, mas vamos continuar tentando. De qualquer forma, meus parabéns, vai. Nunca ninguém bateu tanto nesse governo. A arquitetura deve evoluir em função da técnica e dos problemas sociais. Se o arquiteto está interessado nisso, como eu, é participar da luta política. É sair para a rua e protestar. Oscar Niemeyer desenhou o prédio da Câmara dos Deputados e também o mobiliário da Sala da Presidência. A mesa de reunião, belíssima, com tampo de pau-ferro, é uma preciosidade da arquitetura oficial de Brasília, em geral muito espartana. Mas não é nela que eu me sento nesta segunda-feira, 18 de maio. Estou bem ao lado, na mesa oval de mármore da saleta reservada do presidente da casa. Um confessionário do Poder Legislativo. Vim para um almoço com o deputado Ibsen Pinheiro. O cardápio é frugal. Bife, batatas assadas e salada. Água e chá de capim-santo gelado. Já o prato principal é a luta política, a questão candente do momento. Presidente, teremos CPI? Acho muito difícil. Apesar de tudo, dessas coisas muito graves, acho difícil. A oposição é minoria aqui dentro. E os movimentos de Collor foram inteligentes. Colocou 5 ministros do PFL no governo, convidou o PSDB para integrar a equipe e rachou o partido. Não sei se você sabia, mas os boatos eram grandes por aqui. Muita gente já falava desse tesoureiro dele. Os movimentos de Collor estão ajudando a conter o problema. Veja só, muita gente já falava de PC Farias no Congresso e a imprensa não sabia. Incrível pensar que isso aconteceu numa casa tão vigiada, tão repleta de repórteres. Precisou o irmão do presidente vazar o assunto por uma disputa pessoal. Ainda bem que foi para mim. Eu pergunto a Ibsen se o governo independente que Fernando Collor defendeu nos palanques acabou. O governo sem as velhas práticas da política chegou ao fim, presidente? Alguém acreditou nisso? Um presidente da República é político. Se disputa uma eleição, é político, faz política. Alguém faz política sem ser político? Só os trouxas caíram nessa. Eu conto ao presidente da Câmara da minha conversa com os arapongas, no sábado. Ele confirma que a comunidade de informações da ditadura não saiu do governo. Mas, se os dados que ela coleta são trabalhados contra ou a favor de Collor, ele não sabe. Voltamos à CPI para concluir. Então, presidente, a falta de quórum para criar a comissão é líquida e certa? Ibsen Pinheiro faz o que pode na resposta. Divaga. Líquida é, no momento, mas certa não. Hoje a oposição não tem as assinaturas necessárias. Amanhã pode ter. CPI é um instrumento de minorias. É a forma como as minorias podem investigar um governo. O parlamento tem de preservar os espaços de ação das minorias, porque o que há de mais sagrado nas democracias é o princípio da alternância de poder. Quem é maioria hoje pode virar minoria amanhã. Lembre-se do que dizia o Magalhães Pinto. A política é como as nuvens. Você olha agora, está de um jeito. Olha daqui a meia hora, está de outro jeito.
Falando em nuvens, o clima está bem pesado em outras latitudes. Também hoje, a família Collor se reúne, agora em São Paulo, no Hotel Cisa Park. O objetivo é o mesmo do Dia das Mães, no Rio, dissuadir Pedro de seguir na ofensiva contra Fernando. Dona Leda, filhos, genros e amigos temem que o caçula acabe dando entrevista à Veja. Estão todos lá, pondo pressão no rebelde para evitar o desastre. Pedro segue inarredável. A parentada se desespera, especialmente um dos cunhados, o embaixador Marcos Coimbra. Pedro, você não percebe que está sendo manipulado pelo PT? Os inimigos de Fernando estão usando você como arma contra o seu irmão. A comunidade de informações, os caras do SNI, eles estão se vingando de Fernando através de você. Pedro se enfurece. Retruca que o cunhado só pode estar louco. Nunca esteve com ninguém do PT, muito menos com gente do SNI. Você está redondamente enganado, Marcos Coimbra. Temos informações no Palácio do Planalto de que você recebeu os documentos sobre as empresas do Paulo César de ex-agentes do SNI. Pedro ouve o cunhado e ironiza. Antes tivesse recebido essa ajuda dos Arapongas, teria tido menos trabalho e perdido menos tempo. Ele percebe que Coimbra está jogando verde para colher maduro. Quer que ele revele como obteve os documentos. Foi num paraíso fiscal do Caribe, mas Pedro não vai dizer, obviamente. Não é o imbecil que imaginam. Pedro sente como é grande o medo no Palácio do Planalto. Eles estão perdidos na crise. Quando eu fico sabendo de tudo isso, me vem o que o Araponga disse. O muro de Fernando Collor balança. O pilar está ficando exposto. Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo de seu assento. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Respeite o aviso de apertar os cintos e mantenha-os afivelados. Oi, Lula, você aqui? Nossa, que coincidência! Pedro Collor fala e começa a rir. Eu também rio. Vamos viajar juntos, juntinhos. Consegui saber em que poltrona ele estaria com a querida Zenita, sua secretária. E a eficiente Marinéia, secretária da sucursal de Veja, conseguiu me colocar no avião bem ao lado dele. Sem boas secretárias, não há bom jornalismo. É quase meio-dia da terça-feira, 19 de maio. Eu vim de Brasília mais cedo para pegar esse voo em Guarulhos. Atrasou, foi um sufoco, quase perdi a conexão. Eu não podia perder as 3 horas preciosas do voo até Recife para convencer Pedro a me dar uma entrevista gravada. Tinha de tentar mais uma vez. O avião está vazio. Não mais que 40 pessoas, a maioria fumantes. Ainda é possível fumar em aviões, mas só na parte de trás da cabine. Nós estamos na frente, sem ninguém por perto. Podemos falar à vontade. Passa uma aeromoça, loura, alta, esguia, bonita. Batom rosa, perfume doce, cheia de charme. O uniforme está colado ao corpo. A meia calça brilha como letreiro de inferninho da Rua Augusta. A aerogata sorri para Pedro. Ele sorri de volta e pega a mão dela. Alisa, beija e solta, com uma piscadela. Eu não sei bem se estou perplexo ou com inveja. Ele me revela em triunfo. Já comi. Maravilhosa, né? Indiscutível.
Aqui temos um avião dentro de outro. É o que ele me diz, o canastrão. No ano que vem, ela será capa de Playboy, um certificado nacional de formosura. Vânia Guerreiro posou para a revista exatamente por conta dessa ficada com Pedro Collor. E também com PC Farias, outro que sabe dela porque esteve lá. Decolagem concluída, velocidade de cruzeiro a caminho de Recife. Depois, seguiremos juntos a Maceió. Pedro me convidou a viajar com ele até lá, em jatinho fretado. E é claro que vou. Nós já falamos abobrinha, já lemos os jornais do dia, já comentamos a reportagem do PC. Agora ele está num momento desabafo. Pressão enorme nesse fim de semana, Lula. Fernando mandou a família toda me procurar. Mandou dizer que estou louco e vai me apresentar como louco a todo o país. Se ele pensa que vai me desmoralizar, eu dobro a aposta. Fernando tem muito mais a perder. Ele é o presidente da República e está com o governo afundado na corrupção. O desabafo prossegue. No meio dele surge uma novidade. Pedro revela que Paulo César Farias deu as cartas na indicação de vários cargos do governo Collor. Ele pôs o irmão Luiz Romero na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, onde faz lobbies bilionários. Pôs gente no segundo escalão do Ministério da Economia, da Petrobras e do Banco do Brasil, para fazer o mesmo. O avião em que estamos seria do PC. Pedro diz que ele atuou na privatização da VASP e também é dono da companhia, sócio oculto de Wagner Canhedo. Agora ele está se juntando com José Carlos Martinez, no Paraná, para montar uma rede nacional de TV. PC Farias fabrica testas de ferro. Pedro revela tudo isso, mas gravar que é bom, ele não quer. Não, não e não. Porra, Lula! Já te disse para não insistir nisso. Se não parar, não vai comigo para Maceió. Eu encaixo a bronca e fico na minha. Melhor retomar o assunto depois. Volto a ler os jornais e Pedro volta a flertar com a aerogata. Um tempinho depois, ele sai para ir ao banheiro, passa pela porta e vai até a copa do avião, onde está a moça. Fecha a cortina que separa da cabine. O que ele está pegando ali não é um copo d'água, certamente. O desabafo continua. Ainda não é noite em Maceió quando deixamos o jatinho. O céu está alaranjado, logo vai escurecer. Um repórter vem em nossa direção. É Vanildo Mendes, da Agência Estado. Ele tem um papel na mão, está ansioso para mostrar. Parece coisa grave. Pedro, o Palácio do Planalto acaba de publicar essa nota sobre você. Comunica que a sua mãe o destituiu do cargo de administrador das organizações Arnon de Melo. Dona Leda diz que você está com problemas emocionais ou mentais. É um baque. Pedro deixa cair a valise que carrega na pista do aeroporto. A reação dele é de surpresa total. Nem lhe passou pela cabeça que a mãe pudesse fazer aquilo. Pedro liga para a Zenita. Ela confirma os termos do comunicado. Ele identifica que o estilo do texto é de Cláudio Humberto. Foi feito no Planalto, para Dona Leda assinar. Pedro se fecha no escritório do hangar, mas posso vê-lo pela porta de vidro.
está furioso ao telefone. Abre o colarinho da camisa, gesticula, parece que vai esmagar o aparelho com a mão. Agora está falando com Dona Leda. Eu entendo pelos gritos, consigo escutá-los. Assinou isso? Assinou? Fernando mandou, né? Querem guerra? Pois a guerra começa agora. Eu não estou louco, não. Vamos começar a briga? Acabou, mãe. Acabou. Adeus. Esqueça. Pedro deixa a sala transtornado. Quase atravessa a porta de vidro. Agradece a Vanildo Mendes por avisá-lo e dá uma breve resposta formal para a Agência Estado. Diz que não acredita no comunicado. Foi montagem do governo. Quando Vanildo vai embora, Pedro me puxa pelo braço e pergunta onde vou ficar. Respondo que estarei no hotel Maceió Mar. Ele me diz para ficar lá e aguardar a ligação, ainda hoje. Eu entendo por quê. Valeu, presidente. Obrigado, Dona Leda. Finalmente, o caçula rebelde vai gravar. Você está ouvindo Trapaça, a saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto e Gabriel Prioli, com produção Tímpano. Teresa Collor está sentada num banco pequeno e baixo à nossa frente. Maravilhosa, como sempre. Usa um vestido azul celeste muito curto e justo, estilo tomara que caia. O tecido é uma espécie de cetim meio vaporoso, marca as formas sinuosas do corpo. Ela não tem maquiagem, está perfumada e o cabelo é tipo Chanel. Os olhos são vivos e o sorriso extremamente simpático. Em geral, não gosto de testemunhas nas minhas entrevistas, exceto, claro, os fotógrafos. Eu poderia reclamar da presença de Teresa, mas nem cogito. Estar ali a contemplar a beleza daquela mulher, que logo se tornaria a cunhadinha do Brasil, é um privilégio. Privilégio maior ainda é o de fazer a entrevista histórica que está começando, com Pedro Collor. Mais um capítulo eletrizante na saga deste Brasil de Macunaíma. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. São quase 10 horas da noite. A sala de estar na casa de Teresa tem um belo sofá de 4 lugares, com um quadro multicolorido na parede atrás dele. É o cenário ideal para a gravação, que será em áudio e vídeo. Eu e Pedro ocupamos o sofá. Quem opera a câmera é Manuel Emereciano, da TV Gazeta, cinegrafista de confiança do patrão. Sérgio Dutti, fotógrafo de Veja, movimenta-se à nossa frente. Veio da sucursal do Recife para essa pauta. Teresa está ali, sentada no banquinho. Eu posiciono o microfone da câmera no sofá e, por segurança, também o meu gravador cassete. Aciono. Este vai ser o centro do universo para nós nas próximas horas. O que será dito aqui vai parecer que está além da imaginação. Mas não está, não. É o Brasil como ele é. Varamos a madrugada gravando. Pedro está tranquilo, fala claro, sem hesitação. Fazemos pausas para descansar e rever temas.
Combinamos um ou outro posicionamento. Tereza acompanha como quem está no cercadinho VIP, muito atenta e interessada. Olha para Pedro e para mim alternadamente. Olha fixo, direto nos olhos. Ela varia a posição no banquinho, movimentando os joelhos à mostra. Mexe os dois sempre juntos, para um lado e para o outro. Sorri o tempo todo. Ó Senhor, perdoai este que peca em pensamentos. Algumas vezes telefono para Mário Sérgio em São Paulo. Ele está em vigília lá na redação com Thales Alvarenga. Eu descrevo a eles, passo a passo, o que é gravado. Em resumo, o seguinte: nesta cidade de Maceió, diante de câmera e microfone, na presença de testemunhas, o cidadão Pedro Afonso Collor de Mello declara que no segundo turno da eleição de 1989, a campanha de Fernando Collor arrecadou perto de 100 milhões de dólares. No primeiro turno, arrecadou um pouco menos. Que Paulo César Farias arrecadava contribuições de empresários, mas solicitava a parte deles que pagasse diretamente as contas de campanha e contabilizava como se gastasse aquele valor. Que esse dinheiro da campanha é pouco, diante do volume que PC Farias arrecada agora como traficante de influência no governo. Que ele não acha, afirma categoricamente que Paulo César Farias é o testa de ferro de Fernando Collor de Mello, a pessoa que faz os negócios em nome dele. Que em janeiro de 1991 levou a Fernando, no Palácio do Planalto, o projeto de um novo jornal em Alagoas, um vespertino. Mas o irmão vetou o plano, dizendo que iria montar uma rede de comunicação com PC Farias. A rede teria um jornal de nome Tribuna de Alagoas e 12 a 14 emissoras de rádio. Que o apartamento de Paris, onde funciona a administradora financeira de Guy de Longchamp, é de Fernando Collor. Que PC Farias diz a todo mundo que 70% do dinheiro que arrecada são de Fernando e 30% são dele. E que não sabe se a porcentagem é exatamente essa. Que em patrimônio pessoal, o presidente da República sairá mais rico do que entrou no governo. Que não acusa diretamente o irmão, mas tem certeza que existe uma simbiose entre ele e PC Farias. Que teve envolvimento com drogas quando era jovem. Foi induzido a cheirar cocaína pelo irmão Fernando, consumidor contumaz daquela droga. Bem depois das 3 horas da manhã de quarta-feira, 20 de maio, encerramos a gravação. Eu passei a maior parte do tempo alternando o olhar entre o meu entrevistado, o roteiro de perguntas no meu colo e os movimentos suaves de Tereza. Aquele olhar, aquele sorriso. Claro que não há nenhum desrespeito meu, muito menos reciprocidade dela. Eu apenas me rendo à sua beleza. Fico embevecido. Sou um repórter ainda muito novo e me sinto meio embriagado com tudo que pulsa ao meu redor nesses dias vibrantes. Tereza será uma peça-chave no escândalo dos Collor quando o Brasil souber do que gravamos. Quando vir que o presidente da República foi denunciado pelo irmão, que tem uma mulher linda, muito mais provocante e preparada para ser primeira-dama do que a insossa e antipática Rosane Malta. Quando achar que a acusação de Pedro pode ser vingança por um possível flerte de Fernando com a cunhada. O enredo vai incendiar a imaginação das pessoas. Essa entrevista vai abalar a República. O mundo de personagens centrais da política está começando a ruir.
Ainda na casa de Tereza e Pedro, eu checo o gravador cassete. Não gravou nada. Nas variadas emoções do momento, eu esqueci de apertar o botão vermelho da função gravar. O sangue gela nas veias. Pânico total. Agoniado, pergunta ao Manuel, cinegrafista, se temos o vídeo gravado. Ele confirma. Ufa! Mas tem um problema. Está gravado em fita Betacam, profissional. Eu não tenho aparelho para rodar e transcrever. Agora já são 6 horas da manhã e estou numa ilha de edição da TV Gazeta, depois de uma ciranda na madrugada alagoana. Eu apelei a Pedro, que acordou o Zenita, que acordou uma editora de imagem, que veio até a emissora e copiou a fita Betacam em VHS. Essa eu posso transcrever. Antes de me entregar a VHS, a editora quebra uma lingueta que impede regravação. Não tem mais risco de algum distraído apertar o botão errado e gravar acidentalmente por cima. Um distraído como eu, por exemplo. Mas cadê a fita original? Eu peço e a moça me entrega a beta. Sem pestanejar, começo a puxar a fita de celulóide do cassete para destruir. Não quero deixar cópia física da gravação que vá parar nas mãos de algum coleguinha. Não vou tomar furo. Eu desenrolo todo o cassete, jogo a fita num cinzeiro grande de cerâmica e taco fogo. Quando as chamas estão comendo tudo, Sérgio Dutti aciona o alarme de incêndio na minha cabeça. Caralho, velho! Você confirmou se a VHS está mesmo gravada? Porque às vezes na conversão não grava. O sangue gela pela segunda vez. Os olhos esbugalham. Uma agonia brutal toma conta de mim. Quase me paralisa. Não, eu não conferi. Sem responder a Dutti, enfio a fita no videocassete da ilha e aciono os botões. Primeiro, entra a barra de cores, a paleta eletrônica. Depois uma claquete com os códigos da gravação. Casa Doutor Pedro. Depois um chuvisco. Cadê o Pedro, caceta? Quase 1 minuto de agonia. Quando estou prestes a chorar de pânico e raiva, surgem as imagens e o áudio. Pedro e eu conversamos na sala. Ufa, ufa, ufa! Agora confiro tudo minuciosamente. Avanço a fita umas 10 vezes e paro em pontos aleatórios. Vídeo ok, áudio ok. A entrevista está perfeita e não há cópia em Betamax. Essa é filha única. Estou salvo de dar vexame e de tomar furo. Imprudência minha. Celebrei antes da hora. Meu tormento com essa entrevista não acaba. Estou chegando à casa de Pedro e Tereza. Depois de sair da TV, só deu tempo de passar no hotel, tomar um banho e voltar para cá. Daqui vamos juntos a São Paulo para uma reunião em Veja. O que vejo diante do portão me assusta. Há um plantão de jornalistas ali. Pronto, agora a imprensa nacional acordou. Os coleguinhas já sabem que Pedro falou para mim. Também querem uma entrevista com ele. O pior é que já tem um deles lá dentro da casa, me dizem. Está na cara do gol. Eu sinto a adrenalina subir dos pés à cabeça. Ela seca minha boca, dilata as pupilas. Pedro vai me trair?
Meto o braço no portão e passo lotado, sem olhar para o segurança. Na sala, eu encontro a ameaça. Costa Pinto, que bom te ver. Eu sei o que vocês fizeram na noite passada. Aliás, até agora há pouco. Ricardo Amaral, de O Globo. Ele está me tirando, como se diz hoje. Tenho respeito por ele. É dono de um dos melhores textos da imprensa brasiliense. Mas nem por isso vou dar mole. Pergunto se Pedro já falou com ele. Não, está tomando banho. Então reclamo que a entrevista é exclusiva e ele está me atravessando. Eu combinei com Pedro. Problema de vocês. Se eu conseguir, consegui. Todo mundo já sabe que ele te deu essa entrevista. Aqui, em Brasília e em São Paulo. Enquanto a revista não sair, o jogo está aberto. Fonte não tem dono. Jornalista conhece jornalista melhor que ninguém. Melhor até do que analista de jornalista. Jornalista namora jornalista, casa com jornalista, trai com jornalista. A informação que um tenha espalha-se para os outros como pólvora em rastilho curto. Foi assim que as redações do Brasil ficaram sabendo da entrevista explosiva de Pedro Collor logo que ela acabou. A editora de imagens que Zenita acordou na madrugada dormia com um fotógrafo do Jornal do Brasil. Quando ela voltou para casa e contou ao parceiro que tinha ouvido na gravação, acendeu o pavio. O fotógrafo localizou o repórter que ele acompanhava em Maceió. O repórter acordou o chefe em Brasília e deu a notícia. Os colegas de cobertura souberam em seguida, no café da manhã do hotel. Todos deixaram a mesa antes de comer a tapioca com coco e correram à casa de Pedro. Agora, todos eles lutam para me furar. A bomba estourou. O jornalismo, acredite, é uma paixão contagiante. Que história é essa de um outro evento com amigos mais próximos, Coimbra? É só droga mesmo? O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Jorge Bornhausen, está no 3º andar do Palácio do Planalto. Ele conversa com o secretário de imprensa, Pedro Luiz Rodrigues, e com o embaixador Marcos Coimbra. Os três acabam de sair de uma reunião com o presidente da República. Enquanto o teatro de operações ferve em Maceió, começam as repercussões no front em Brasília. Na reunião, Fernando Collor estava possesso. Tinha os olhos esbugalhados, elevava o tom de voz, socava a mesa. Negava qualquer coisa que Pedro tivesse dito à Veja, fosse o que fosse. Marcos Coimbra disse que seriam histórias de campanha, de lobbies, de governo e algo pessoal muito ruim sobre o presidente. Experimentos com drogas na adolescência e os tais eventos com amigos. Agora Bornhausen quer saber mais sobre eles. E o cunhado de Collor detalha. Pode ser grave, ministro. Pedro sempre achou que o irmão teve um caso com a primeira-dama, Yolanda, mulher do presidente Costa e Silva. Ele pode ter contado isso lá à Veja. Também tem o fato de o presidente ter andado, na juventude, com um pessoal que é acusado de usar drogas. Faziam festinhas de diversos tipos. Pedro nunca engoliu o carinho do irmão com Paulo Otávio e Luiz Estevão. Eram amigos de infância e de juventude de Fernando, amigos muito próximos. Pedro sempre fantasiou que teria havido algo mais entre eles, em algum momento, embalados pelas drogas. Eram garotos, andavam sem camisa o tempo todo, às vezes namoravam as mesmas mulheres.
A explicação de Marcos Coimbra fica no ar, ameaçadora. Os três se afastam cabisbaixos, preocupados. O Palácio do Planalto está zonzo nesse início de expediente de um dia picante. Enquanto a corte se inquieta em Brasília, eu enfrento meu novo desafio: desviar Pedro Collor do repórter do Globo. Ricardo Amaral conhece Pedro desde a campanha eleitoral de 1989. Eu ainda estava na universidade e era estagiário no Jornal do Comércio do Recife. Eles têm mais tempo de rodagem juntos. Eu preciso me valer da intimidade recente que construí. Uma porta nos separa da ala íntima da residência. Eu entro e encontro Pedro sentado numa poltrona do closet, sem camisa, calçando meias e sapatos. Vou logo enquadrando. Você me prometeu que não falaria com ninguém, Pedro. Você não vai dar entrevista pro Amaral. Não vai. Calma, rapaz, calma. Eu não vou falar, mas ele vai conosco para o Recife. Vou dar uma carona. Carona pro Amaral. Isso não é bom, mas paciência. Eu estarei junto para vigiar. Sem disfarçar a ansiedade, excedendo de novo na relação com a fonte, dou uma ordem a Pedro: não fale com Ricardo até lá. Ele sorri e me goza. Eita, ganhei uma babá, foi? O portão da residência continua apinhado de jornalistas. Eu organizo o esquema de saída para evitar que tenham contato com Pedro. Vamos sair em 2 carros de vidros fechados e seguir direto para o aeroporto. Os motoristas não vão parar nem abrir os vidros. Faço a divisão dos lugares. No primeiro carro, vou eu, Pedro e Ricardo Amaral. No segundo, Tereza e Ana Luísa, irmã de Pedro. Não vou deixar Ricardo sozinho com Pedro, nem que ele apure o conteúdo da entrevista com as duas. Um cortejo roda por Maceió. Os coleguinhas nos perseguem até o hangar no Campo dos Palmares. No carro, eu combino o desembarque. Ao descer, Pedro deve andar sem parar para não dar tempo a muitas perguntas. E só deve dizer abobrinhas. O jatinho está pronto quando chegamos. Pedro faz o combinado. Embarcamos rápido e decolamos. Adeus, concorrência. Agora é ficar de olho no Amaral. Quando chegamos a Congonhas, somos chamados a descer antes dos outros passageiros. Ricardo Amaral fica no avião. Ele acabou vindo a São Paulo conosco, mas não conseguiu apurar nada sobre a entrevista de Pedro. Embarcamos numa van direto da pista para a Veja. A operação foi montada pessoalmente por Roberto Tivita com Omar Fontana, o presidente da Transbrasil. O saguão do aeroporto está repleto de jornalistas, ansiosos por ouvir Pedro. Não demos chance aos colegas no Nordeste, não vamos dar em São Paulo. Agora são pouco mais de 2 da tarde. Estamos na Editora Abril, sentados para o almoço no restaurante da diretoria. Mesa para 7. Eu, Pedro, Tereza e Ana Luísa. Mais Tivita, Mário Sérgio e Thales, que nos receberam. O redator-chefe dá um panorama do dia. Fala das tensões no mercado, da boataria em Brasília, do frenesi na imprensa. Thales reitera a Pedro que não deve revelar nada da entrevista, até a publicação. E diz que vai perguntar tudo de novo. Será chato, repetitivo,
mas a meta é extrair dele a certeza do que está denunciando. Pedro concorda. Tereza e Ana Luísa bebem suco, silenciosas. Trocam olhares apreensivos entre si. Tales avisa então que será duro, mas quer abrir a conversa de forma objetiva. E manda na lata, bem a seu estilo. Pedro, você está louco? Tem alguma patologia nessa briga entre você e o presidente? Ninguém esperava a pergunta, muito menos Pedro. Eu fico desesperado, imaginando que ele vá levantar e sair quebrando tudo. Mas Pedro surpreende pela fleuma e pelo que anuncia. Tales, querido, não sou louco. Não estou louco. Não tenho patologia alguma. Estou defendendo o meu negócio e de minha família. Eu vim pensando no avião em como posso provar isso. E decidi que vou me submeter a um laudo médico. Opa! Novas emoções garantidas. Já posso imaginar o espetáculo que será a divulgação desse laudo, agora que rádio e TV entraram na cobertura. O almoço-entrevista vai até às 5. Gravamos tudo. Quando termina, Pedro e Tereza descem para uma sessão de fotos no estúdio da revista. Às 7h30 se despedem. Pedro garante mais uma vez que não falará com a imprensa. Por enquanto, tudo está sob controle. São 14 horas da quinta-feira, 21 de maio. Estou na redação escrevendo desde que Pedro e Tereza saíram, ontem à noite. 2 noites seguidas sem dormir. Só um cochilo no sofá do restaurante executivo hoje cedo. Eu degravo e edito as 2 entrevistas de Pedro. Escrevo e reescrevo várias vezes. Tales implica com algumas frases que cortei e outras que modifiquei para dar fluidez ao diálogo transcrito. Diz que não podemos errar, não dá para inventar. Temos de ser literais, porque vão nos cobrar isso, na justiça eventualmente. 2/3 dos repórteres e editores da revista trabalham em pautas correlatas. São furos e novidades das investigações geradas desde as primeiras reportagens do caso. Investigações jornalísticas, bem entendido, não do poder público. A Polícia Federal e o Ministério Público têm autonomia operacional desde a Constituição de 88, mas ainda não ganharam musculatura para um desafio de apuração como esse. A inteligência e a estiva são dos jornalistas. Eu tiro o olhar do teclado e vejo a cena. Um visitante ilustre está chegando. É o ministro da Casa Civil, Jorge Borhausen. Ele entra na sala de Mário Sérgio Conte, onde Tales Alvarenga já está. Vai diretamente ao assunto a que veio. Eu não quero influenciar vocês. Não vou fazer ameaças nem pedir que não publiquem. Mas sabemos que tem um pedaço de histórias pessoais na entrevista. O que são essas histórias pessoais? Mário desconversa, diz que são assuntos familiares. Borhausen pergunta se tem droga. Mário responde que sim. Tem envolvimento com amigos que possam ter cometido crimes? Sim. Crimes de corrupção? Sim. O ministro relaxa um pouco. Então olha diretamente para o diretor de redação e faz a pergunta mais difícil. Mário, tem rabo? Tem homossexualismo? Alguma história de rabo? O momento é absolutamente inusitado e cômico. Os 3 sabem disso. Mário se contém e, com a cara mais séria que consegue, garante que não, ministro, não tem rabo no meio. Só então eles riem. Mário e Tales, de alívio.
Jorge Bornhausen, de nervoso. Há tensão e cordialidade ali, ao mesmo tempo. O ministro se levanta para cumprimentar os dois. Bom fechamento. Espero que saibam o que estão fazendo. Agora são 21h e o fechamento da revista segue a todo vapor. Mas eu estou longe da redação. Decolei em missão de interceptação urgente e estou pousando na porta de um restaurante japonês na Liberdade. Avisaram que Pedro, Teresa e Ana Luísa estão jantando aqui e está coalhado de repórteres. São tantos que o dono do restaurante não deixou entrar. Eu vim para salvar o sashimi. Todos eles querem uma fatia do que é nosso. Assim que eu chego, em não mais de 5 minutos, a porta do restaurante se abre e os 3 saem. Eu pulo à frente dos coleguinhas e aceno. Antes que alguém possa esticar o microfone na direção de Pedro, eu já estou sentado no carro deles, a caminho do Maxud Plaza. Rápido como ninja. Karatê fulminante na concorrência. No trajeto, eu falo da edição que estamos fechando. O destaque é a entrevista, o colosso de páginas, a ótima foto de Pedro na capa. Quero massagear o ego da minha fonte, para assegurar a sua fidelidade. Pedro sorri de orelha a orelha. Pela enésima vez, peço que ele não fale com nenhum jornalista. O sorriso de beatitude não muda, ele não diz nada. Fique sossegado, Lula. Seu amigo bebeu 4 saquês e uma cerveja. Vai apagar quando chegar no hotel. É Ana Luísa quem me tranquiliza. Chegamos ao hotel. Pedro me aperta as bochechas se despedindo. Passa da meia-noite. Ele me diz para ir descansar. Quem me dera. Eu vou voltar para a redação. Ainda tenho muita coisa a fazer. O perigo da noite passou, mas vamos ver como será amanhã. Cá estou eu de novo no Maxud Plaza. Não aconteceu nenhum acidente aqui, com nenhum dos Collor de Mello. Aconteceu uma inacreditável situação com Pedro, confirmando o receio de que ele não é um cara confiável. Talvez esteja doido mesmo. Às 6h da manhã, os advogados de Pedro entraram com uma ação cautelar na Justiça para vetar a publicação da entrevista. Na petição, argumentaram que Pedro não tinha orientação jurídica quando falou comigo e foi induzido a erro. Pode ter cometido crime ou produzido provas contra si mesmo. Apenas 20 minutos depois, os mesmos advogados protocolaram uma nova cautelar no plantão judicial. Desta vez, Pedro desistia da ação. Agora, o jurídico da Abril teme que ele mude de ideia de novo, e a editora não pode correr o risco. Se Pedro entrar com nova cautelar até às 5 da tarde, um juiz escolhido por sorteio pode ou não decidir a favor dele. Mas se a ação entrar depois das 5, só um juiz plantonista pode julgar. Isso facilitaria para Pedro. Os advogados dele do Planalto poderiam direcionar a ação para um plantonista amigo. Sua missão, agente Lula, é fazer o hesitante Pedro Collor assinar uma declaração terminativa. Ele deve assumir que estava em pleno gozo das faculdades mentais quando deu entrevista a você.
Tem de assinar antes das 5 horas da tarde e com testemunha, de preferência Tereza. Jornalismo, às vezes, é coisa de cinema. São 9 da manhã da sexta. Acabei de receber a missão num telefonema de Mário Sérgio. Eu já estava no hotel desde as 8, cuidando de monitorar Pedro Collor, mas não pude controlar o que ele fez dentro do quarto. Vou atrás de uma máquina de escrever e papel sem timbre. Descubro uma pequena sala da administração sem ninguém sentado à mesa. Tem uma olivete elétrica lá. Chafurdo nos papéis e só encontro folhas timbradas do hotel. Mas resolvo usar elas mesmas. O verso é branco. A máquina está sem a esfera dos tipos. O usuário escondeu para ninguém poder usar. Vasculho e encontro numa gaveta. Coloco a peça no lugar, ponho o papel e escrevo rapidamente uma declaração, no melhor formato jurídico que encontro. Eu, Pedro Afonso Collor de Mello, confirmo por meio desta que concedi ao repórter Luiz Costa Pinto, de Veja, uma entrevista gravada em videocassete na madrugada do dia 20 de maio. Na noite deste mesmo dia, voltei a ser entrevistado pela revista. Desta vez, estava em companhia da minha esposa, Tereza Lira Collor de Mello, e de minha irmã, Ana Luísa Collor de Mello. As entrevistas são verídicas, originais e expressam fielmente o meu pensamento. Autorizo sua publicação na forma como a revista Veja achar conveniente, no âmbito restrito da revista. Ou seja, a Veja deverá usar o material em suas páginas editoriais, sem, contudo, cedê-lo a outras publicações. Caso algo aconteça contra a minha integridade física ou moral, ou a minha família, autorizo a Veja enviar cópias desta fita a quem lhe convier, à Justiça ou mesmo a outros veículos de comunicação. São Paulo, 22 de maio de 1992. Agora é fazer Pedro assinar. Vai ser um longo calvário. O dia se arrasta como telenovela. Pedro está sob pressão total de todos os lados. A família, os advogados, o governo, a editora. Ele hesita, decide, reconsidera, faz que vai assinar, não assina, toma coragem, desiste. É um vai e vem infernal. O tempo passa. Já são 4h49. Faltam 11 minutos para esgotar o prazo. Tereza já assinou. Pedro, por favor, assine. Você sabe por que eu entrei com essa cautelar, Lula? Eles vão me foder. O Fernando vai me processar até a 5ª geração. Agora não tem mais volta, Pedro. É tudo que consigo argumentar. Eu insisto, aperto, suplico. Recebo mensagens aflitas de Lorival Santos, diretor jurídico da Abril. A tensão é total. Assina, Pedro, assina! 4h52, nada ainda. Ponho Pedro em contato com Mário Sérgio no telefone. Mário diz que se Pedro melar a entrevista, não terá outro jeito. A revista vai publicar que ele é louco. Ele nunca irá se livrar da desmoralização. 4h55. O alerta de Mário funciona. Pedro pega o papel e finalmente assina. Nada de alívio ainda. A declaração tem que dar entrada no tribunal. Saio correndo até o escritório. Tem um fax lá. Disco o número de Lorival e meto a declaração na máquina. Ela chupa lentamente a folha de papel. Por outro aparelho, eu telefono a Lorival. Suando, tenso, ansioso. Vai dar tempo? Lorival confirma que a declaração chegou e vai protocolar. O fax registra o horário. São 4h58. Declaração protocolada no último minuto, dentro do prazo. Missão cumprida. E o coração saindo pela boca. Às 6h de sábado, 23 de maio. Ainda estou em Veja, moído, acabado. 3 dias sem dormir, alimentado de pizza, hidratado a café,
turbinado de adrenalina. Só um corpo de 23 anos para suportar. Roberto Tivita irrompe na redação. Tem em mãos os primeiros exemplares da nova edição. Pedro Collor conta tudo. O vídeo e a entrevista com os ataques do irmão do presidente. Essa é a chamada de capa, com um enorme close de Pedro e o carimbo exclusivo. Doutor Roberto me entrega um exemplar, ainda cheirando a tinta. Mancha as mãos com o frescor da gráfica. Ele me saúda pelo triunfo. Cubra-se de glórias, Lula. Eu sorrio e aperto a mão dele. Todos nós estaremos cobertos por ela, Dr. Roberto. Mas agora eu quero mesmo é que um lençol me cubra e que eu possa dormir até criar casca. Jornalismo também é maratona. Você ouviu Trapaça, a saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast baseada na série de livros de Luiz Costa Pinto. Realização da Plataforma Brasília com produção Tímpano Áudio Design. Narração Luiz Costa Pinto. Adaptação e roteiro Gabriel Prioli. Desenho de som Kleber Araújo. Trilha sonora original Luiz Santiago Málaga. Trilha sonora complementar Artlist. Edição e mixagem Kleber Araújo. Arte final, André Cardoso. Locução adicional, Maiara Bastianello. Este episódio usou áudios da TV Globo, Transbrasil, Pacto Audiovisual e canal Tatiane Leite. As trilhas citadas foram da novela Araponga, da série Além da Imaginação, To My Dreams de Inizu, da plataforma Artlist. Os realizadores agradecem pelos áudios e canções utilizados que elevam a qualidade do nosso trabalho. O livro Trapaça, volumes 1 a 3, foi publicado pela Geração Editorial e está disponível nas livrarias e no site da editora. E você continua conosco nessa aventura, ouvindo o episódio 4, A Mente. Trapaça, uma reportagem em podcast.